Aqui está uma palavra que diz que todas as Escrituras foram inspiradas por Deus. Deus tem um plano glorioso. Na palavra, quem fala isso é Pedro. É interessante que João também, quando escreve, ele diz que muito podia ser dito, e ele termina o seu evangelho dizendo que faltou papel para falar tudo sobre Cristo. Ele disse: se todas estas coisas fossem relatadas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros. Ele está dizendo, faltou livro para falar da grandeza da revelação de Deus. Isso me impressiona na maravilha deste livro. Eu creio que a Bíblia é um livro vivo e Deus, pelo seu Espírito, fala sempre outra vez. O Espírito Santo atualiza a palavra e quando você fala em cânon, você começa a compreender isto para entender o lugar das Escrituras. Eu quero terminar esta parte desta aula, com esta videoaula, falar de alguns fatores que definiram isso. Por que esses fatores foram importantes para definir o cânon? Um fator foi a filosofia, né? O gnosticismo foi um grande problema para a igreja, porque eles não valorizavam a matéria e começavam a usar demais a filosofia do Logos, e eles influenciaram muito a formação do Novo Testamento, porque a igreja cristã teve que enfrentar uma luta séria contra eles e ela teve que afirmar um ponto para ancorar, e ela resolveu ancorar na autoridade dos escritos apostólicos. Outro fator foi o aparecimento de muitos livros apócrifos, como eu já falei agora há pouco. Esses livros apócrifos começaram a exigir que houvesse um critério para dizer quais livros realmente são inspirados. E aí eles tiveram que procurar o fundamento daqueles livros, e os livros que tivessem uma explicação mais clara na relação com os apóstolos de Jesus, ou próximo a eles, que deveriam ser reconhecidos. Então você vê que discussão deve ter havido quando alguém vai dizer vamos aceitar ou não o livro de Lucas, né? Que tem uma origem diferente, não foi apóstolo, ou um livro como Marcos. Então, eu quero dizer que não era um processo que aconteceu assim de repente, né? Então, nós precisávamos descobrir como fazer isso. Outra coisa é um terceiro fator, eu estou falando aqui de fatores, né? Foi o cânone dos escritos bíblicos, criado por Marcião, né? Ele acelerou, sem dúvida, o processo do surgimento do cânone neotestamentário, porque ele começou a rejeitar o Antigo Testamento, começou a rejeitar muitos escritos, e o fato que isso começou a acentuar para a igreja, nós vamos afirmar que nós cremos no Antigo Testamento, Jesus usou o Antigo Testamento, Paulo pregou usando o Antigo Testamento. E outro fator também foi o montanismo. Começou a haver muita manifestação excessiva. Na verdade, aqui foi bem esotérica. Claro que eles buscavam o Espírito Santo, mas algo que a igreja vai descobrir só depois. Nós precisamos do Espírito Santo, mas também precisamos da palavra. E o montanismo estava mais ligado. Se nós temos o Espírito, não precisamos da palavra. Outros ficavam, nós temos a palavra, não precisamos de experiência, né? E hoje a teologia sabe que nós precisamos da palavra e precisamos da experiência. Mas não foi fácil chegar a isto, né? Então são fatores muito importantes, esses fatores são importantes. E finalmente eu quero colocar que é uma forma de a gente concluir esse assunto, que conclui-se que a formação do Novo Testamento, né, o cânon do Novo Testamento, para a igreja da época não foi uma tarefa
muito fácil, né? Mas as seitas estavam lá, muitos livros estavam lá, alguns textos enquadravam, outros não. Para falar a verdade, até hoje tem muitos eruditos que reclamam de alguns textos, né? Que são curiosos, né? Colocam até em xeque a credibilidade das Escrituras. Mas uma coisa, eu preciso dizer, o fator mais importante disso é que esse fator é que o cânon está formado e o cânon não pode ser alterado. Graças a Deus, eu quero continuar crendo nisso, o cânon é suficiente. Alguém pode dizer, puxa, mas não tem tudo que a gente gostaria, mas eu vou dizer, tem tudo que Deus quer que você saiba o suficiente para a salvação. Esse é o ponto lindo que a teologia bíblica tem colocado, né? Eu creio que o que entendemos do Novo Testamento e do Antigo Testamento tem sido bênção para a igreja e para o povo de Deus durante milênios. Que alegria! Bons estudos, até a próxima aula.